Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Juliana, professora de Introdução à Física. E para a gente estar voltando aí das férias, eu tô com esse vídeo que vai ser uma revisão do que nós estávamos vendo, ou seja, do capítulo 2, das páginas 14 até 32. Então, para começar, eu queria só voltar lá para o começo do caderno, que era quando a gente estava falando do Big Bang, ou melhor, a teoria do Big Bang, que é aquela teoria que explica, ou procura explicar, como tudo surgiu. Lembra que era a questão da explosão num certo tempo, ou seja, o nosso tempo zero, e de lá a gente, apesar de teve a explosão e depois teve um encolhimento, de lá para cá a gente tem o quê? Uma expansão do universo. Como a própria imagem aqui mostra, né, as coisas estão se afastando. Então essa ideia de estar abrindo, se afastando, expansão, beleza? Então, para a aula de hoje, né, ou melhor, para a revisão de agora, eu quero partir do ponto em que a gente começa a ter a formação das galáxias. Algumas considerações aqui. A nossa galáxia é a Via Láctea, tá? E assim como todas as outras, ela está se movendo. A gente não consegue perceber isso, mas ela está se afastando das outras galáxias, tá bom? Até porque estamos fazendo esse raciocínio aqui com o Big Bang. E também, além da Via Láctea, nós estamos dentro do Sistema Solar, que é apenas um entre tantos outros que constituem a Via Láctea. Belezinha? Então, vamos seguir aqui. Bom, então do Big Bang, que é a explosão e expansão, como a gente já tinha comentado, e do Big Bang nós tivemos então a formação de galáxias, estrelas, planetas, todos os elementos químicos e etc. Tá? Só fazendo aquele resuminho rápido para a gente, né? Nossa galáxia é a Via Láctea, como eu já comentei anteriormente. Nosso sistema planetário é o sistema solar, no qual nós temos a nossa estrela, que é o Sol, e o nosso planeta, planeta Terra. Belezinha? Só para, né, devido a essa quarentena, essas férias, a gente retomar os conteúdos. Bom, eu acho que, não sei se vocês lembram, mas essa aqui é a imagem da Via Láctea, é uma imagem real, tá? E eu, mais ou menos, o sistema solar está por aqui, ok? Então percebe o quanto o sistema solar é pequenininho perto dessa galáxia, ou seja, que nós temos outros planetas, outras estrelas, um monte de coisa. Tá? Aqui, eu que trouxe uma imagem um pouquinho diferente para vocês, é a Via Láctea vista aqui da Terra. Então essa foto aqui, ela é real oficial. Daí você pergunta para mim, como é que a gente consegue ver a Via Láctea daqui? Porque essa imagem aqui, para ser mais específica, né, ela é uma foto de parte da Via Láctea. Vamos usar um exemplo, tá? Lembra quando a gente está na sala de aula, certo? Você não consegue ver a sua turma? Se você sentar assim de lado, coisas do gênero? Então, aqui é a mesma coisa. Aqui nós estamos vendo as estrelas, os planetas que estão do lado, né, do sistema solar na Via Láctea. Se alguém, por exemplo, olha lá da câmera, né, que tem na nossa sala, ela estaria tendo esse olhar aqui, ó. Tá? Um olhar de fora, digamos assim. Já aqui seria um olhar de dentro, ou seja, essa foto aqui é parte da Via Láctea do outro lado que a Terra tá. Belezinha? Bom, né, falando de Via Láctea, agora fazendo um zoom um pouquinho a mais, aqui é o nosso sistema solar. Essa imagem aqui, ela tá tentando ser bem realística, vai. Respeitar, na verdade, as escalas de tamanho. Então, como eu tinha comentado com vocês, a nossa estrela, que é o Sol, a única estrela do nosso sistema, e os planetas. Gente, eu acho que vocês já estão cansados de saber, mas vamos retomar aqui de novo. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são os planetas rochosos, tá? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, os planetas gasosos. Aqui no meio eu tenho o cinturão de asteroides, tem alguns outros planetas e outros cinturões. Belezinha? Vale lembrar que os planetas rochosos são os que estão mais próximos do Sol e os gasosos são os que estão mais longe do Sol e são os maiores planetas. Vamos falar um pouquinho sobre o Sol, né? Que eu acho que faltou comentar um pouquinho com vocês. O Sol, né? A gente pode falar como se fosse uma grande usina nuclear. Como assim, professora? Ele está convertendo o hidrogênio em hélio.
Tá? Para vocês pode ficar um pouco confuso, né? Mas conforme vai passando o tempo, acho que vai ficar mais claro. Ele está pegando um tipo de átomo e transformando em outro. Nesse processo, ele libera muita energia, mas muita energia mesmo, ok? E só que esses processos, essas transformações, não ocorrem de forma organizada, e sim de forma descontrolada e bem aleatória. De forma que, às vezes, acontece de ter uns negócios chamados tempestades solares, que aqui no nosso desenho é representado por mais ou menos esse daqui, ok? Então, acaba tendo meio que um acúmulo de energia, né? Energia luminosa, térmica, radiação também. E às vezes essa tempestade solar, ou parte da energia que vem para ela, chega aqui na Terra. Inclusive, nós temos alguns casos lá para 1980 que essa grande quantidade de energia chegou a danificar parte da iluminação da rede elétrica dos Estados Unidos, tá? E acho que também em 2006 também teve uma tempestade solar que chegou a afetar alguns satélites que giram em torno da Terra, beleza? Aqui é uma coisa interessante, né, que eu acho que eu não comentei com vocês, é que a Terra tem um ciclo de 11 anos. Então, a cada 11 anos, a gente tem meio que uma alteração no tamanho da Terra, ela chega a dilatar e depois contrair, e as manchas solares dela acabam mudando um pouquinho, ok? Então, é uma coisa que acontece a cada 11 anos. E para falar um pouquinho, né, da temperatura, como vocês podem ver aqui nessa figura, o Sol ele tem várias camadas, tá? Eu não vou falar muito detalhadazinho, mas o que para a gente é importante? Aqui na parte mais de fora, digamos assim, na casca do Sol, a temperatura é de mais ou menos 6.050 graus Celsius. Não dá nem para imaginar, né? E já no núcleo é de 15 milhões de graus Celsius, ou seja, onde aqui que realmente acontece essa transformação que eu comentei com vocês, ok? Então, dá para a gente perceber que o Sol é uma coisa bem quente, e basicamente é impossível, pelo menos com a tecnologia que nós temos hoje, de alguém chegar no Sol, porque nosso corpo ele não aguenta temperaturas tão altas assim, beleza? Seguir. Então aqui uma fotinho bem, esse aqui na verdade não é bem uma foto do Sol, mas sim uma montagem de acordo com algumas medições que fizeram dele, tá? Bom, a gente já falou do sistema solar e tal, mas eu só queria fazer um comentário mais histórico, né? Acho que vocês já ouviram falar de Ptolomeu, Copérnico, Galileu, que foram basicamente as pessoas que começaram a fazer ciência. Podemos dizer que foram os primeiros cientistas, né? E o que que acontece lá para a época de 1400, 1500, ou seja, pensando em história, né? Mais ou menos lá para Idade Média, o que que a gente vai ter? Dois sistemas, tá? Sistema ptolomaico e sistema copernicano. O que acontece? Foram duas ideias, né, opostas, meio que rivais entre si, que discutiam como que seria a posição do planeta Terra do Sol no universo, ok? Então, o sistema ptolomaico é chamado também de geocêntrico. Vamos pensar um pouquinho na palavra geo. É uma palavra referente à Terra e cêntrico de centro. Então, no sistema ptolomaico, a gente tinha a Terra parada no meio, os planetas e o Sol girava em torno da Terra, tá? Muito bem daquela observação, o Sol ele não chega desse lado, pega e vem para esse. Então, ok? Então, esse aqui é o sistema ptolomaico. Um outro sistema copernicano se chama heliocêntrico. Hélio aqui tem referência ao Sol. Ou seja, então a gente vai ter o Sol no centro e todos os outros planetas ao redor. Beleza? Acho que possivelmente professores de história e geografia podem ter comentado com vocês é que a Igreja Católica teve uma influência muito grande naquela época no sistema ptolomaico. Eles defendiam isso, tá? E aí tem várias tretas, muita gente morreu, né, porque defendia o outro lado, mas aí acho que fica mais com os outros professores. Belezinha? Bom, e por fim, né, chegar aqui no nosso
na discussão de observação no céu, como eu já tinha comentado com vocês, tá? Que é uma revisãozinha rápida. Vamos falar um pouquinho, então, dos tipos e dos modos e como foram feitas as observações até agora, tá? Aqui eu tenho a olho nu, que eu já tinha comentado com vocês, que basicamente é o próprio ser humano sem nenhum instrumento olhar para o céu. Isso, antigamente, era bem possível, né? Para ser mais específica, antes de 1500, até porque naquela época não tinha tecnologia, mas por outro lado também não tinha poluição. Então, a quantidade de estrelas que conseguia observar era muito grande, tá? E aqui a gente já começa com a luneta, que basicamente eu comentei com vocês, né? Era um tubo com duas lentes, né? Uma lente em cada ponta. E aí que foi onde a gente começou a ter uma observação mais precisa do céu. Tanto é que foi com a luneta que a gente conseguiu ver as crateras da Lua. O telescópio, que já foi um grande avanço, que tem tanto com espelhos quanto com lentes. Ele acho que foi possível ver as luas de Júpiter, não é mesmo? Se eu não me engano, é isso. Dando um pulão. Aqui eu coloquei as 3 tecnologias que permitiram o homem sair da Terra. É basicamente um foguete, ônibus espacial, mas que hoje já não está mais em funcionamento devido ao grande número de acidentes, e a estação espacial, tá? Que basicamente lá são feitos experimentos para investigar como que o corpo humano reage em condições diferentes aqui da Terra. E por fim, satélites artificiais e as sondas. Esses dois têm em comum que eles trabalham com as informações, tá? Tanto de receber informações e passar para a Terra, que basicamente os dois fazem isso, e o satélite, ele ajuda bastante na nossa comunicação. Por exemplo, seu celular, ele é conectado com o satélite. GPS também, beleza? E as sondas, elas são utilizadas para pegar informações bem longe da Terra, então em outros planetas, em outras galáxias. Beleza, galera? Bom, esse vídeo aqui, né, eu espero que dê para você lembrar das coisinhas que nós discutimos. E é isso aí, gente. Se cuidem e bora lá.